massa salarial fica acima da média, mas perde fôlego em 2024. Após uma alta de 8,7% em 2022, a massa salarial ampliada deve cair para 3,9% em 2023, de acordo com um estudo realizado pelo Santander. O levantamento ainda prevê uma redução maior ainda para 2024 e 2025, de 1% para 0,9% e 1,6% para 1,4%. Apesar da redução, existe uma expectativa de aumento da população ocupada em 0,8% ao ano. Bom, para a gente conversar sobre esse assunto, está conosco já o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos. Bem-vindo, Fabrício, mais uma vez à CBN. Boa tarde, Fran. Obrigado pelo convite. Boa tarde a todo mundo que nos ouve. Bom, Fabrício, por que a massa salarial teve uma redução significativa? É importante a gente compreender o que está nesse composto da massa salarial ampliada, né, Fran? Porque é um conceito muito da economia. Dentro dele tem basicamente três grandes vertentes que acabam trazendo esse indicador. Um deles, como você falou, é a questão da população ocupada, as pessoas que de fato estão trabalhando. O segundo aspecto é a questão dos salários médios, né, da remuneração dessas pessoas. E o terceiro tem a ver com transferências governamentais, né, e ou questões também de benefícios previdenciários. Ou seja, aspectos como o Bolsa Família e outras coisas da Previdência também se enquadram nesse aspecto. A gente viu que, né, desde a época da pandemia, principalmente, teve uma injeção muito grande nesses benefícios e, consequentemente, também, do ano passado para cá, teve um aumento das pessoas ocupadas, né? Até numa previsão era que tivesse um número menor, né, de pessoas ocupadas, ou seja, uma taxa um pouco maior de desemprego, mas esse aspecto faz com que essa margem ela fique maior, principalmente advinda do ano passado para esse. Mas quando a gente começa a olhar isso para os próximos anos, já começa a existir de uma certa forma uma equalização. Isso acaba tendo um aspecto muito forte também no PIB, né? Porque é a questão das pessoas, a remuneração das pessoas, o consumo que se pode ter dentro de uma economia. Bom, Fabrício, e quais são os fatores que podem mudar esse cenário? Perfeito. Um ponto muito importante, Frank, quando a gente começa a olhar, são duas grandes variáveis que a gente pode ver que pode mudar esse cenário, tanto para baixo, né, quanto para cima. O primeiro aspecto que pode impactar isso, a primeira variável, é a questão que a gente já visualiza no Brasil de taxa de natalidade, né, e, consequentemente, isso tem um número menor de pessoas no mercado de trabalho. Então, a quantidade de pessoas, né, que a gente chama da população economicamente ativa no Brasil hoje, e pensando para os próximos anos, né, até pelo censo do IBGE, a gente percebe que tem uma diminuição na natalidade e uma diminuição, provavelmente, né, olhando os próximos passos nesse aspecto do mercado de trabalho. Bom, Um segundo aspecto. não pode falar, Desculpa. Fabrício. Não, pode E o continuar. segundo aspecto tem a ver com a produtividade. Né? Então, essa questão do aumento ou da diminuição da produtividade, né, do trabalhador, isso acaba impactando também essa questão desse indicador. Tá, e o que isso refere-se a ser negativo para o país? Perfeito. Quando a gente começa a ver essa questão da massa salarial ampliada, quando a gente começa a ver, né, como ela tem uma relação muito forte com o consumo, né, não é uma correlação direta, mas é muito intuitiva nesse processo, indica que quanto maior a massa salarial ampliada, a probabilidade do PIB ser maior, pensando numa estimativa, numa projeção, tende a ser, né, também maior. Então, nesse aspecto, tem a ver com o crescimento econômico que um país pode ter. Então, né, quando a gente começa a ver pelos estudos dessa estimativa de redução, a probabilidade, até pelos estudos, de ter uma certa equalização do PIB, ficar mais ou menos entre 1,5% a partir de 2024 para 2025, e até talvez para os próximos 2 anos depois, né, 2026 e 2027, é muito grande. Então tem muito a ver com essa questão do crescimento da economia de um país. Bom, você enxerga que pode ser realmente essa previsão ser menor, né? Ou ainda precisa de alguns fatores que dê realmente que isso seja fato que aconteça? Tem um aspecto que quando a gente começa a olhar o mercado de trabalho e algumas projeções de indicadores econômicos, é sempre importante, né, para a gente ter duas grandes visões. A primeira visão é do contexto interno, né, quando a gente olha para o nosso país, e o nosso país é um país muito grande, a gente pode ver que tem regiões, né, ou cidades, estados que às vezes estão numa pujança
de uma questão econômica, de um segmento específico, ou de uma questão de um boom imobiliário, enquanto que outras regiões não estão, mas também é importante a gente ver um contexto externo, né? Então, um contexto que a gente está vendo hoje, né, considerando o aspecto internacional. Então, a gente viu o quanto que isso, né, a guerra da Ucrânia, por exemplo, teve um impacto em questão de desabastecimento, né, a pandemia, a questão dos microchips lá da China. Então, é sempre importante também olhar esses aspectos, porque a gente pode fazer muito bem a nossa lição de casa aqui internamente, né, mas se tem um aspecto lá fora que impacta negativamente, não adianta. Mas também não adianta o contexto externo estar favorável se a gente não está fazendo ações bem específicas dentro do contexto nacional. Bom, a gente está falando sobre a questão do contexto nacional. A gente se preocupa também com a questão que há muitas vagas de empregos e poucas pessoas para trabalhar, Fabrício. Pois é, esse talvez seja um dos maiores desafios hoje em dia, né, Fran? Quando a gente começa a olhar a questão, né, do indicador de desemprego versus do perfil das pessoas, né, para as vagas que estão abertas, eu tenho percebido que isso tem sido um grande desafio, principalmente para alguns setores. Né, alguns setores que, por exemplo, como na área das engenharias, né, muitas vezes se demora muito tempo para formar um engenheiro, às vezes, né, 5, 6 anos. Então, às vezes é difícil a reposição de uma pessoa que saia de uma empresa ou que vá para uma outra oportunidade. Na área de tecnologia da informação, a mesma coisa. Né? Tem uma crescente de vagas nos próximos anos, também estimativas aí, que a gente vai ter muito mais vaga do que pessoas habilitadas. Então, um outro item, né, que não é incluído dentro da massa salarial ampliada, só que é fundamental no crescimento econômico de um país, a gente poder olhar como que a gente está preparando as pessoas para a entrada no mercado de trabalho. A gente está falando do processo de educação, né? Então, desde a base do ensino, né, fundamental, até pensar em ensinos técnicos, né, na educação também, no ensino universitário. Então, é muito importante a gente poder fomentar isso para que essas vagas sejam preenchidas, né, com tecnologia e com técnicas de pessoas que estejam no Brasil. Porque muitas vezes essas vagas podem ir, inclusive, para pessoas que estão em outros países. Uhum. Bom, além a gente fala das engenharias, a gente vê aqui, pelo menos na nossa região, há uma falta grande para frigoríficos, por exemplo, não temos mão de obra. Bom, você falou sobre profissionais do TI, a gente já sente essa falta de profissionais agora. Futuramente isso pode piorar, Fabrício. Por algumas pesquisas, Fran, o gap, a lacuna vai ser maior. Então, hoje eu já vejo várias empresas contratando, como eu falei, né? Recentemente falei com uma diretora de recursos humanos, ela falou, não tem gente no Brasil, eu tenho que contratar gente de fora, trabalhando, né, de maneira remota, para poder atender uma necessidade que eu tenho. Então, eu sinto que, claro, essa é a natureza que a gente vai ver cada vez mais, né? Do trabalho sem fronteiras, né? Do trabalho remoto, da gente ter essa possibilidade, também como brasileiros poderem, né, trabalhar do Brasil para outros países. Só que a gente olhando em termos de economia, olhando em termos, né, de inovação, de desenvolvimento, de crescimento, isso é um gap muito grande, né? Então, ter políticas educacionais nesse sentido, né, políticas públicas, que as empresas também fomentem isso, né, e que as escolas, as universidades, as escolas técnicas possam criar uma rede, né, para poder colocar, inclusive, esses jovens no mercado de trabalho, porque muitas vezes eles querem trabalhar, mas também, né, não tem essa oportunidade. Isso é um ponto que eu sinto que é crucial e estratégico para o Brasil. Bom, você falou sobre a questão das escolas técnicas, esse é também um outro fator aqui na região, a falta também de alunos para as escolas técnicas. Talvez isso deveria acontecer, Fabrício, isso é uma questão de opinião. Já, por exemplo, o nosso segundo grau, vou chamar de segundo grau, mas tem um outro nome hoje, né? Já colocando esse jovem com um direcionamento para o mercado de trabalho, buscando de repente aptidões que ele já tenha e que tenha demonstrado na escola, isso seria um tipo de ação pública, né, de política pública, para começar a despertar nele esse desejo? Eu sinto que sim, Fran, e um caminho que, na minha percepção, é fundamental a gente começar a repensar algumas questões, apesar de ter, né, lá as diretrizes básicas curriculares, né, que passa por todo um processo de especialistas, né, que olham disso. Eu sinto que o currículo, né, desde do ensino fundamental, né, passando pelo ensino médio até o ensino superior, ele precisa ser um currículo atrativo, né, que tenha, assim, a teoria, porque é importante, mas tem que ter um lado prático muito forte.
porque eu sinto que esse distanciamento faz, inclusive, com que os jovens, principalmente os jovens, eles tenham uma dificuldade, às vezes, de entrar no mercado de trabalho ou de ter oportunidades. Inclusive, para o país, é importante já ter pessoas preparadas nesse sentido. Então, começar a olhar as aptidões, né, as pessoas terem uma visão mais ampliada de carreira, perceber os seus pontos fortes, os seus interesses, e que também os cursos técnicos, as escolas técnicas, têm uma ampliação, né, dos cursos oferecidos. Eu sinto que isso pode ter um aspecto muito importante, tanto para essas pessoas que estão iniciando a carreira, quanto para as organizações e, consequentemente, até para o país. Uhum. Fabrício, as pessoas que querem saber um pouquinho mais, conversar mais com você, como que te encontram? Perfeito, Fran. As pessoas podem me buscar no LinkedIn, meu nome completo, Fabrício César Bastos, e no Instagram também, Fabrício César Bastos. Fabrício, quero agradecer a sua participação aqui na CBN nesta quarta-feira. Muito obrigado pelo convite, Fran. Um grande abraço a você e todos os ouvintes. Nós conversamos com o especialista em liderança e gestão de carreira, Fabrício César Bastos.